tudo bom? Professor JP na área para explicar um pouquinho para vocês aí sobre uma introdução à história, né? Essa disciplina aí que até os dias de hoje está presente, né, nas nossas escolas. Então, a história ela vai além de uma disciplina escolar, né? A história é uma ciência que busca estudar as ações do homem ao longo do tempo, ao longo dos períodos. E o objeto de estudo da história, porque toda ciência tem um objeto de estudo, tem uma metodologia, então o objeto de estudo da história são as pessoas e ações, tanto individuais como coletivas, né, em diversas sociedades, em diversos períodos, em diversos recortes temporais, né? Então, se a gente quiser estudar uma sociedade que vivia lá numa ilha minúscula há milhares e milhares de antes de Cristo, é possível. Como que é possível, né? Através de fontes. Então, a história ela é uma ciência que tem um objeto de estudo, que são as pessoas e as ações dessas pessoas em uma sociedade, em diversas sociedades. E a metodologia da história, como toda ciência, ela tem um objeto de estudo, ela tem um método, uma metodologia. Ele é definido pela análise das fontes históricas. Então, a história precisa, para fazer a sua pesquisa, para fazer a sua análise daquele momento, daquela sociedade, daquelas ações, daquelas pessoas, a história precisa de fontes, né? A metodologia que vai ser utilizada é definida pela análise das fontes. E o que é uma fonte? Atualmente, as correntes historiográficas utilizam, né, todo e qualquer registro do homem ao longo do tempo. É muito usual nos tempos atuais que todo registro feito pelo homem ele pode ser utilizado como uma fonte histórica. Então, tudo que é registro independe do formato desse registro, é possível utilizar como uma fonte histórica, né? Então, imagens, filmes, novelas, áudios, músicas, comidas, tudo isso podem ser fontes para uma investigação histórica. E então, é importante a gente levar em consideração, para quem está aprendendo, começando a aprender sobre história, sextos anos aí, né, que estão entrando nessa disciplina, o historiador ele é uma espécie de detetive, que ele pesquisa através das fontes, né? E ele vai ter que utilizar um método, ou seja, um jeito para fazer essa investigação, e ele vai ter um objeto de estudo. O que é o objeto de estudo? É alguma coisa que ele vai pesquisar, alguma coisa que ele vai investigar, como se fosse um detetive. Sendo assim, existem muitas versões e muitas perspectivas sobre essas ações, sobre essas pessoas que o historiador pesquisa. Ok? Então, a história, é difícil de você falar na história de uma verdade absoluta, porque existem muitas versões e muitas perspectivas sobre os fatos históricos. Porém, existem verdades históricas, né? Mas é muito difícil de você falar na história em uma verdade única e absoluta. Bom, a disciplina de história ela trabalha muito com interdisciplinaridade. O que é interdisciplinaridade, JP? Você está xingando aí, palavra feia. Os menininhos de sexto ano, quando ouvem isso, fica até doido da cabeça, tadinho. Bom, interdisciplinaridade é quando a história ela utiliza de outras matérias, de outras disciplinas, de outras ciências para complementar os seus estudos. Aqui eu trouxe dois exemplos. A antropologia, que é a ciência, né, que coloca o homem como centro ali de pesquisa, ele pesquisa os costumes, as culturas, né, do ser humano. E temos também parceria com a arqueologia que pesquisa sobre outras sociedades, mas é uma pesquisa mais material, né? Então, quando existem patrimônios, heranças materiais de sociedades, o arqueólogo entra na jogada ali para auxiliar o historiador. Então, a interdisciplinaridade é quando mais de uma disciplina ajuda a outra a fazer uma pesquisa, uma investigação, seja histórica, seja científica ali, mais para a antropologia ou mais para a arqueologia. E na história, então, nós temos, quando você vai fazer essas investigações com fontes, a história ela tem uma missão de proteger patrimônios, né?
além de explicar para a sociedade a importância de um patrimônio, o que é um patrimônio, por que é importante ter esse patrimônio, a história ela também divide esses patrimônios. E ao longo desse bimestre, então, aí, nós estudamos alguns patrimônios. Inicialmente é importante ter noção que o patrimônio pode ser material ou imaterial. O material seria algo mais concreto, né? Mais palpável. E esses patrimônios, material ou imaterial, pode ser histórico, que é o exemplo de uma igreja construída há 200 anos atrás, uma matriz, né? Então isso seria um patrimônio histórico. Cultural, aqui no caso da nossa cidade temos as congadas, que é um patrimônio cultural, né? É algo que acontece todos os anos, há mais de 50, 100 anos aí, sempre tem as congadas. Então é um patrimônio cultural. E temos o patrimônio ambiental, por exemplo, a Amazônia é um patrimônio ambiental. Aqui na nossa cidade temos a Lagoinha, que é considerado um patrimônio ambiental. Temos parques aqui na região, né? Igual a Serra da Canastra, é um patrimônio ambiental também. Ao estudar a história, você então está estudando, você está lidando com diversos formatos de tempo, né? Temos os tempos biológicos, que tem a ver com o quê? Com o nascimento, o crescimento, o desenvolvimento do ser humano, as fases da vida. O psicológico tem mais a ver aqui com a cabeça, com a mente, como a pessoa lida com os acontecimentos ali ao longo, né? Como que o seu psicológico lida com os acontecimentos. Temos o tempo histórico e temos o tempo cronológico. O cronológico, ele tem mais a ver com décadas, anos, séculos, né? Milênios de ano. E o histórico, ele tem a ver com os acontecimentos, os fatos históricos, né, que vão desenvolvendo ao longo das sociedades aí que a gente estuda, né, que acontecem em diversas sociedades, em diversos momentos da história, períodos, né, recortes temporais. E só para finalizar aqui, para a galerinha que está vendo esse vídeo, vai fazer a prova essa semana, fica de olho, presta atenção. ACDC, AC antes de Cristo. Então, aqui no nosso tempo cronológico, né, a gente utiliza o calendário cristão. Então, quem segue o calendário cristão aí, antes do nascimento de Cristo, utiliza o AC. E depois do nascimento de Cristo, usa o DC. Galerinha, por hoje é só. Até o próximo vídeo.